Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Eu queria dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Você é muito bem-vindo aqui, volte sempre. E no final do culto, vá ali no espaço acolher e retire um presente especial para você. Para reforçar e fazer coro com o nosso aviso que foi acabado de ser transmitido, já é no próximo domingo, o nosso culto às 18 horas. Então se programe para estar aqui às 18 horas a partir do próximo domingo. Bem-vindo ao Calvário News, sua fonte Por oficial. todas as manifestações de carinho sobre esse dia tão especial do meu aniversário. É um privilégio e um prazer estar aqui essa noite, compartilhando também a palavra do Senhor com vocês. Meus irmãos, nós temos trabalhado no culto noturno. Hoje é a segunda mensagem. Estamos trabalhando sobre essa série, Apocalipse, uma revelação para hoje. O pastor Marcos já fez uma brilhante introdução sobre os 24 anciões, o que representava, e hoje a gente vai trazer um tema polêmico. Já já eu falo sobre esse tema para você. Mas antes eu queria fazer uma breve introdução do livro do Apocalipse, que é interessante, a gente precisa fazer essas considerações. O livro do Apocalipse ele tem uma nuance textual muito interessante. Ele é um livro de união de gêneros, 3 gêneros. Nós podemos ver que em Apocalipse nós temos profecias. Aqui João coloca aquilo que já foi projetado no Antigo Testamento e agora é uma revelação para os dias de João, mas é uma revelação também para nossos dias e até a volta de Cristo. Por isso, o caminho mais seguro para a interpretação do próprio Apocalipse é usar a própria Escritura, o Antigo Testamento. A chave de interpretação é a própria Escritura. E também uma carta, é interessante isso. É um livro que contém profecias, mas também é uma carta direcionada às igrejas. Nós podemos ver isso nas 7 igrejas ali. Uma carta que tem um cunho pessoal e até mesmo as manifestações de Jesus nas igrejas ali. E por fim, é uma literatura apocalíptica. O que isso quer dizer? Que usa predominantemente uma linguagem simbólica, gente. É símbolos, imagens, visões dramáticas para falar dos eventos do fim. Apocalipse é um livro que não deve ser lido com uma linha cronológica, como uma história, porque tem essa nuance única, sendo profecias, cartas e também uma literatura apocalíptica, não é mesmo? E o pastor Marcos já fez menção à plenitude da igreja, os 12 patriarcas e depois os 12 discípulos, que faz uma totalidade de 24 anciãos, que mostram que a igreja participa no céu. E quando o João tem a visão do trono de Deus, a igreja que luta, que milita, que sofre na terra, no céu ela tem lugar de honra. Está bem próximo. Isso é maravilhoso. Isso já traz uma grande aplicação para as nossas vidas. Meu irmão, dias de lutas nós temos e teremos. Mas no céu você tem um lugar de honra preparado para você. Você acredita nisso? Eu creio profundamente nisso. Então vamos mergulhar nesse tema de hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre o anticristo. Eu convido você a abrir a sua palavra. Se você quiser deixar o seu aplicativo aberto, nós vamos mergulhar em Apocalipse 13. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. E a gente, às vezes, vai dar uma passeada para fazer uma compreensão exata do texto. Acompanhe comigo a leitura desse texto, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de um urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa foi ferida mortal, foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses.
A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que os habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra foi lida, foi exposta, ela por si só tem toda a autoridade para transformar o coração dos meus irmãos. Mas me use com graça e que eu seja boca do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muitos de vocês conhecem essa canção. Essa canção de John Lennon, Imagine, é de 1988. E ela tem uma letra fascinante e talvez por muitos foi considerada o hino da paz. E a letra dela diz assim, gostaria que você olhasse comigo. Imagine que não existia paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou para morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. É um discurso extremamente atraente. É um discurso triunfalista, onde a proposta é um céu sem arrependimento. Onde a proposta é que todos vivem juntos, sem nenhum tipo de tribulação. A proposta é, está tudo bem, tem um céu preparado para você, mas você não precisa mudar de vida. Você não precisa se arrepender. Você não precisa mudar os seus caminhos. Imagine, é fácil. Sem religião, a paz. Quem não busca a paz? Meus irmãos, mas para frustrar esse brilhante artista, com toda a sua liberdade poética, essa não é uma realidade do cristão. Essa não é uma realidade nossa. Porque para haver paz, houve morte. E para haver paz, houve um preço a ser pago. Esse preço foi a cruz de Cristo Jesus. Quando nós nos dedicamos a imaginar o céu, quando nós nos dedicamos a debruçar nas Escrituras, o nosso coração anseia pela eternidade. Eclesiastes já fala isso, que nós foi atribuída a eternidade em nosso coração. E nós ansiamos por isso. Mas essa realidade da eternidade, sem um preço, sem luta, sem tribulação, ela é irreal. Ela não existe. E aí, o texto que nós acabamos de ler, fala muitas nuances de uma besta, o anticristo, surgindo. Meus irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós temos que ter em mente que ela é uma passagem muito intrigante. E além de intrigante, talvez seja a porção da Bíblia mais misteriosa e complexa das Escrituras. Para vocês terem noção da minha responsabilidade dessa noite. Um texto cheio de descrições e cheio de imagens. A compreensão do capítulo 13, que nós acabamos de ler, ela está diretamente relacionada ao capítulo 12, ao capítulo anterior, onde existe a imagem de um dragão, de uma mulher e de uma criança, de um filho. Esse dragão é o Satanás, está explícito no texto. O filho é Cristo Jesus e a mulher é a igreja. No capítulo 12, Jesus vence o dragão, que perde seu lugar de habitação no céu. E agora, esse dragão, ele não tem mais lugar de acusação no céu.
O dragão não tem mais lugar de fala no céu. E ele vem em cólera para a terra. Sabe por que ele não tem mais lugar de acusação? Porque o preço foi pago. Jesus morre pelos seus. Ele paga um preço altíssimo. E a redenção. A justiça agora, porque o justo, ele fez ira para justificar e nos dar permissão e perdão dos nossos pecados. Então o dragão que estava até então com uma liberdade maior, ele agora está em cólera na terra. Uma imagem para a gente entender como que é a atuação do Satanás. Imagina um cachorro pitbull, muito bravo. Mas é um cachorro pitbull que está numa coleira. E essa coleira agora está sendo puxada por Cristo até a sua volta. Quando ele voltar, ele terá uma ação cessada. Esse cachorro não pode mais morder ninguém. Mas enquanto esse cachorro está na corrente, quem ficar perto no seu raio de ação, ele pode atacar. Ele pode atacar. Cristo põe um fim nessa tribulação. E agora não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir disso, o dragão vem com essa ira na terra, com grande cólera, e passa essa fala, essa impressão que tudo estava perdido quando Jesus vai para a cruz. O dragão pensa que é o fim de Cristo e a vitória dele é na cruz. Mas aí que vem o que é a morte, o fim para Cristo. E talvez a possível vitória do dragão se torne um grande triunfo. O cordeiro não fica na cruz. O cordeiro ressuscita. Ó morte, cadê seu agrião? Ele vence a morte e põe um fim naquela que era toda a expectativa do dragão. Jesus como cordeiro, o sacrifício foi aceito. E agora nós podemos desfrutar de vida abundante, porque o cordeiro venceu a morte. Jesus triunfa sobre a morte. O fim inaugurou uma nova era da libertação, a redenção em Cristo. Mas ainda não é o fim para o dragão. Não é o fim para o Satanás. Porque ocorrerá a última volta gloriosa de Jesus. Existe hoje um novo lugar de atuação. O dragão sai do céu e ele está na terra agora para intrigar e perseguir. Eu gostaria que vocês olhassem agora esse versículo que é a chave de transição do capítulo 12 para o capítulo 13. Apocalipse 12, 17 e 18 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Percebam, meus irmãos, o dragão tem um alvo. O alvo é quem? Aqueles que guardam o mandamento. Se você está disposto a buscar o mandamento, ter uma vida com Cristo Jesus, quanto mais você tenta, mais você vai ser tentado pelo Satanás. Ele quer destruturar, ele quer alcançar pessoas que andam com o Cordeiro. Mateus, mas por que o ímpio, por que meu amigo do trabalho, que é tão injusto, aparentemente ele prospera tanto? É porque ele já faz parte, ele já é um agente do Satanás. O alvo agora é você, que tem se dedicado a servir ao Cordeiro e que guarda o mandamento dele. Mas olhem, percebam, meus irmãos, que ele está com o pé sobre a areia do mar. É um local agora de atuação do Satanás. E se nós olharmos para o nosso texto, o primeiro versículo fala exatamente isso. Que ele vê o dragão a partir da onde? Da areia, da praia. Observe que é a continuação direta desse novo lugar de atuação do dragão. E aí começa a cena da descrição da visão de João e da besta que emerge do mar. A besta aqui, quis trazer no original, a palavra no original em grego é terion. O que seria um terion? Terion é um ser bruto, lascivo, selvagem e feroz. Essa é a ideia da besta. Essa imagem desconfigurada, cruel.
A primeira coisa que João vê da besta, se você quiser ir acompanhando no versículo 1, é que ele vê os chifres, e são 10 chifres. É interessante que na nossa cultura brasileira, o número 10 é uma expressão muito forte de sucesso, tirar 10. No futebol, o camisa 10 é o cara que se diferencia. Mas, antes de eu entrar no número 10, a figura do chifre, os 10 chifres, nas escrituras desde o Antigo Testamento, chifre significa força. É a ideia que existe uma besta muito forte para batalhar. E aí a gente fazendo alusão e sincronizando essas imagens com animais que nós conhecemos, você já viu aquele Animal Planet que tem aqueles alces com grandes chifres brigando, rinoceronte, carneiros selvagens e todos os animais robustos que usam chifres para lutar? É exatamente essa imagem. O chifre é para amedrontar os adversários. E aí, esse símbolo, percebe que a primeira visão é os chifres, esses 10 chifres, e o número 10 aqui que eu acabei de mencionar, fala no Apocalipse, e na verdade em toda a Escritura, o número 10 é o número do maligno. Interessante isso, né? O número 10 é o número do maligno. Se nós olharmos e voltarmos para o capítulo 2, 10, fala que a igreja de Esmirna é advertida sobre um período de perseguição que duraria 10 dias. Aí eu faço você voltar e lembrar as 10 pragas, os 10 sinais do Egito, que representavam o julgamento de Deus. As 10 tribos que se rebelaram e se separaram, Judá, e abraçaram a idolatria, falhando em seguir a Deus. Depois dessa imagem de sair 10 chifres, agora apresenta 7. Agora a imagem são 7 cabeças. E o que seria as 7 cabeças? Existe outro simbolismo aqui. Na Bíblia, o 7 já é o número de Deus, o número da perfeição. Se 10 é o número do maligno, o número 7 é o número de Deus. 7 igrejas no Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, mostrando o plano completo de Deus, a criação de Deus em 7 dias, o perdão que Jesus fala, imputa 70 vezes 7, indicando um perdão completo, lá em Mateus 18. O ano sabático era depois do 7. Então, meus irmãos, existe uma figura agora de 10, que é do maligno, e 7, o número perfeito de Deus. O porquê esse contraste? É porque o diabo, além de ser um grande imitador, ele é uma grande paródia de Deus. Ele é um grande ilusionista para tentar atrair. Ele quer se parecer com Deus. O diabo usa esse artifício do número 7 para tentar confundir os eleitos, para tentar se manifestar com uma boa aparência. Talvez o mais preocupante em nossos dias não é aquilo que contrasta, mas aquilo que se parece demais e é errado. Você também tem essa sensação? Se nós tivermos hoje uma notícia assim, que a gente já vai chegar nesse dia, a inteligência artificial fazem vídeos tão reais que já não dá para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é muito perigoso. E aí que está a grande questão. O Satanás, ele tem a artimanha de manipular o que é verdadeiro. E é um grande imitador. Um grande imitador. Mas a grande chave interpretativa, como eu já disse anteriormente, eu reforço, para entendermos Apocalipse é voltar os nossos olhos ao Antigo Testamento. As profecias, os textos das tradições, tudo contém no texto bíblico. E essa visão aqui, ela é uma similar à que teve também Daniel, no seu capítulo 7, do versículo 2 a 7, que eu gostaria que nós fizéssemos a leitura. Eu quero que você agora compare se são os mesmos animais, as mesmas imagens, e se conversa o texto um com o outro.
Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Percebam, irmãos, de novo a imagem de mar. Mar aqui nas Escrituras quer simbolizar também uma grande nação, um povo, multidão. Então, o mar, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava as suas asas, as asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. Olha que interessante. É um animal com uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Último versículo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisavam com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha, de novo, 10 chifres. Vocês perceberam que os animais são os mesmos? As imagens são parecidas? Os animais aqui, em Daniel, representavam os impérios inimigos do povo de Deus. O leão, a Babilônia. O urso, o império Medo-Persa. O leopardo, a Grécia. E a besta em si, que é esse último animal que não se identifica, já é o anticristo. Aqui já é o homem da iniquidade. Aqui em Daniel, e já nós vamos ver ele também no Apocalipse, que já é o primeiro aliado do dragão neste mundo, tendo poder político, militar e econômico. Olha só, gente, a besta tem poder político, militar e econômico. Essa é uma artimanha de Satanás. Se nós percebermos também esse poder de persuasão, Satanás faz isso desde Mateus 4, quando ele oferece o poder para o Senhor Jesus, quando ele diz assim: se tu prostares, isso tudo aqui eu te darei. Mostrando que é uma estratégia de Satanás usar poder para atrair os seus seguidores. O Satanás, ele é o chefe do sistema. Ele é o chefe desse mal, desse mundo mal. Meus irmãos, independente do sistema, se ele é democrático, se é uma ditadura, se é uma monarquia, existe um líder. E esse líder é o dragão, é o Satanás. Passa ano, entra ano, até que o Senhor volte para esmagar a cabeça de forma definitiva do dragão. O sistema político, socioeconômico e militar tem um líder, que é o Satanás. Por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar muito vigilantes para não cairmos nessa cilada. Não aliar qualquer sistema de político, porque a nossa luta não é contra não é nesse mundo aqui. É interessante que na figura aqui de Daniel, ele vê essa imagem ao contrário. Em Apocalipse, esse animal é 4 em 1. Em Daniel, ele é 4 fracionado. E a ordem também é inversa. É porque Daniel vivencia o império e passa pelos animais. E João está vendo do futuro para o passado. Por isso que ele vê a ordem dos impérios ao contrário. Olha só como o texto está relacionado. Aqui agora, nós podemos perceber que a figura da besta salta algo que chama atenção no texto de Apocalipse 13, agora no versículo 3, que uma das 7 cabeças, ela está com uma ferida de morte. Ela diferencia.
E essa ferida aqui, exatamente essa cabeça diferente, no versículo 3 diz assim: uma das cabeças da besta parecida ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Quem foi ferido e morreu e venceu a morte? Jesus. Agora, nessa imagem da besta, surge o anticristo. Uma pessoa que, em tese, venceu aquela ferida e trouxe uma falsa impressão de cura, de alguém que tem o poder sobre a morte. Mais uma vez, a besta tentando manipular as pessoas. E aí, quando nós voltamos nossos olhos para 2 Tessalonicenses, o versículo 2, 3, diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em alguns textos existe já a ideia e a imagem do anticristo. Agora, quando nós olhamos para essa cabeça, que ela é diferente, que ela tem uma ferida mortal que é recuperada, é exatamente a menção do homem da iniquidade. Mas esse homem da iniquidade, ele só vai vir depois da apostasia. O que seria apostasia? Essa palavra aqui, um tempo de esfriamento, onde todos perdem a fé. Sabe o que refreia? E muitos comentaristas falam que o que refreia essa ação até chegar esse tempo da apostasia? O Evangelho. Enquanto aqueles que são eleitos do Senhor não ouvirem o Evangelho através da pregação da palavra, o tempo da apostasia não chegará. Então nós precisamos falar de Jesus. Mas quando chegar esse tempo, surgirá esse que é conhecido como o homem da iniquidade, como o filho da perdição, que faz imagem diretamente ligada a essa cabeça que nós acabamos de mencionar. Nesse recorte aqui, meus irmãos, do capítulo 12 e até o capítulo 13, existe uma trindade satânica. Olha só, até isso Satanás faz para tentar iludir. Nós olhamos aqui o dragão primeiro, que é o diabo, que é o capítulo 12. Aí no capítulo 13 aparecem duas bestas, a primeira que a gente acabou de mencionar, que contém o anticristo, que surge, a primeira besta que surge do mar, a imagem do anticristo. Então a trindade é Satanás no dragão, a imagem da besta como anticristo, e depois surge uma besta da terra, que é o falso profeta. Então, três com a intenção de manipular. Meus irmãos, isso mostra que toda nosso conhecimento do Senhor, ele se torna pequeno a tempos difíceis de apostasia, quando o amor se esfriará. O anticristo tenta imitar Cristo. Ele é uma espécie de encarnação do mal, do próprio diabo. Como Jesus é o Deus encarnado, agora o anticristo é o diabo encarnado, para trazer tribulação para a terra e para os filhos de Deus. A partir de toda essa contextualização da imagem da besta, do anticristo ali já evidenciada e explícita, eu gostaria que nós olhássemos para o texto agora, para a aplicação, para o Apocalipse de hoje, para nós, para o presente. Mateus, e aí? Eu entendi que existe a besta, que existe o homem da iniquidade, mas o que eu faço com todas essas informações? Como eu posso levar isso para amanhã, para o meu trabalho? Como eu posso aplicar isso em minha vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, antes, eu gostaria de mencionar também esse texto, que aqui mostra que essa atuação não acontece lá no futuro. Ela já tem acontecido desde sempre. Volte seus olhos aqui em 2 Tessalonicenses 2,7, fala assim: porque o mistério da iniquidade já opera. Não se enganem. Já opera. Ele já trabalha. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O anticristo tem plena ciência de quem o detém, e se a gente andar um pouquinho no texto aqui, fala que Jesus vence o anticristo com um sopro, como alguém, como hoje, que eu fiz, das tribulações. Eu vou repetir, meus irmãos, o homem da iniquidade é terrível,
mas o céu é real, independente das tribulações. Volte seus olhos no versículo 6, que diz assim: a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Meus irmãos, já fiz um destaque aqui da palavra tabernáculo. O que seria o tabernáculo? É o lugar de habitação de Deus. A besta está tão irada, o anticristo está tão irado, que no lugar da habitação de Deus ele começa a difamar blasfêmias. Mas existe uma informação muito interessante ali. A saber, os que habitam no céu. Meus irmãos, essa visão evidencia que existem já habitantes desfrutando do céu. Independente das tribulações, existe uma realidade onde aqueles que são salvos em Cristo já desfrutam do gozo eterno. O homem da iniquidade está com cólera, mas aqueles que são eleitos já descansam no Senhor, já estão desfrutando da presença real dEle. Lá em João 14, no versículo 1 a 3, diz que amplia essa imagem do céu. O próprio Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim eu não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Cordeiro está preparando um lugar de morada, um lugar de habitação. Não se turbe o vosso coração. O céu é real, independente das tribulações que você tem passado. Independente das lutas infindáveis, onde você olha e fala assim, não, aqui é o fim. Eu estou no final, estou numa luz, num túnel sem luz nenhuma. Deus prepara um lugar para nós. Irmãos, nós vivemos em um mundo que nos tenta convencer que a vida é tudo isso que existe aqui, que a gente consegue pegar e ver. O sofrimento nos faz esquecer da eternidade. Quando enfrentamos um diagnóstico médico terrível, ou quando o desemprego bate em nossa porta, as nossas lutas emocionais do dia a dia, nós nos esquecemos que o céu é real. Quando nós passamos por perseguição por causa da nossa fé, ou crises dentro de casa, no casamento, no relacionamento com você e seu filho, parece que o céu é um lugar bem distante. Mas aqui o Apocalipse aquece e nos lembra que existe uma realidade muito maior do que aquilo que nós vemos. O céu não é uma fantasia criada para aliviar a tensão, a dor de pessoas que sofrem como nós. O céu é um lugar real, preparado por Cristo para o seu povo. Talvez alguém que esteja cansado de lutar. Meu irmão, eu preciso falar para você, o céu é real. Você percebe que você ora, mas nada muda. Você tenta permanecer firme, mas tropeça. Me sinto sozinho, me sinto cansado. E o texto nos lembra que existe um povo lá já, habitando no céu. E nós caminharemos para lá. A nossa história, ela não termina na dor, na perseguição ou na tribulação, meus irmãos. Não termina assim. O mundo passa, o sofrimento passa, mas a promessa de Cristo permanece. Viva hoje com os olhos na eternidade. A forma que você olha o céu muda a forma que você enxerga a terra. A forma que você olha o céu muda a forma que você enxerga a terra. Não construa sua esperança apenas na sua estabilidade financeira, profissional, saúde ou reconhecimento. Lembre-se diariamente, a sua pátria é aqui e ali. Não se esqueça, o anticristo pode ser uma imagem terrível, mas o céu
é real nas tribulações. Essa é a primeira insight, a primeira aplicação para o nosso coração. A segunda é: a nossa adoração não é neutra. Meus irmãos, vamos ler isso comigo? A nossa adoração não é neutra. Não é neutra. Como diz lá nas Escrituras, no versículo 8, em Apocalipse 13, diz assim: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Meus irmãos, percebam que existe um peneirar de Deus na tribulação. Aqueles que perseveram são aqueles que não adoram a besta. E desde a eternidade, seu nome já está escrito no livro da vida. E se está escrito, você não vai adorar. A mensagem é muito clara. Existem apenas dois caminhos: aqueles que adoram a Jesus e aqueles que adoram o anticristo. Nós gostamos de pensar que podemos viver em cima do muro muitas vezes. Nós pensamos: mas espera aí, eu vou ser um pouco isento, eu não vou confrontar, não vou falar de Jesus, não vou mudar minha postura no meu ambiente de trabalho, no meu condomínio. O céu não tem neutralidade. Você adora um ou outro. O muro é do Satanás, meu irmão. Desculpa te dizer isso. Você está em cima do muro, você já está escolhendo um lado. Mas a Bíblia não nos dá uma opção. Todos nós adoramos alguma coisa. Não é que você não adora. Todos nós adoramos alguma coisa. A pergunta é: se você adora, quem governa o seu coração? E o que você tem adorado? Hoje talvez a besta não apareça como um império assustador, como está narrado aos nossos olhos, mas ela se manifesta através de um sistema que tenta roubar a sua devoção a Deus. Quando o dinheiro se torna a sua maior segurança, cuidado, talvez seu coração está nisso. Cuidado quando a aprovação das pessoas valem bem mais que a sua fidelidade a Cristo. Você mente para desagradar a Deus, para agradar o próximo. Quando o prazer vale mais que a santidade, você troca minutos por uma vida eterna, uma vida inteira de fidelidade. Quando você negocia princípios bíblicos para ser aceito. Quando Jesus ocupa apenas um espaço secundário da sua rotina. A adoração, meus irmãos, ela acontece no nosso cotidiano. O Apocalipse é mais prático que nós imaginamos. O que domina os nossos pensamentos, o que controla suas emoções, o que você gasta mais tempo fazendo, o que ocupa seu coração quando ninguém está vendo, o que você faz quando ninguém está próximo. Porque no fim, existem de fato apenas dois caminhos. Ou vivemos para a glória de Cristo, ou seremos moldados pelo espírito desse mundo. Examine, o convite é: examine seu coração nessa noite. Faça uma pergunta honestamente: Jesus realmente governa a minha vida? Será que Jesus realmente governa a minha agenda, os meus relacionamentos, a forma que eu governo o meu dinheiro? Isso revela quem você adora. A nossa adoração, meus irmãos, não é neutra. E aqui, aqueles que adoram a besta são aqueles que não estão no livro da vida. Cuidado. Por fim, e por último, gostaria de chamar o pessoal do louvor para se posicionar. A resposta à tribulação é a fidelidade, não o medo. Meus irmãos, de tudo isso, o que sobra? Seja fiel. Busque a santidade. A resposta à tribulação é a fidelidade e não o medo. Versículo 10 diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade do reino, dos santos. Meus irmãos, o princípio do reino é inverso. O menor é o maior. Não é se você bateu, levou. Não é isso.
Não é revidar o mal com o mal. Se baterem, ofereça a outra face. Se te humilharem, ande mais uma milha com aquela pessoa. O reino desafia todas as possibilidades e probabilidades. Perdoe aquele que te ofende, aquele que te faz mal. Seja fiel. Observem, se alguém tiver de ir para o cativeiro, o texto fala, ele vai para o cativeiro. Se alguém tiver de ser morto, ele será morto pela espada. Não existe opção de revidar, não existe opção de rebelião. O Cordeiro já venceu, a vitória está decretada. As nossas lutas não se lutam com espadas, se lutam de joelho. A resposta à tribulação é a fidelidade a quem te salvou, e não o medo. O medo é uma das maiores armas do nosso inimigo. Quando nós estamos com medo, inseguros, nós estamos falando para Deus assim, Deus, eu até confio em você, mas espera aí, eu preciso ter um pouquinho mais de controle. O medo paralisa, nos faz negociar convicções e que nos leva a abandonar a fidelidade a Cristo. O texto não promete a ausência de sofrimento. Pelo contrário, ele está preparando a igreja para permanecer firme em meio à dor. Existe um peneirar de Deus na tribulação, meus irmãos. Talvez você esteja vivendo um momento de tribulação hoje na sua vida. Uma pressão no trabalho por resultados, uma falta de perspectiva. Eu não estou conseguindo mais alcançar os índices que eu esperava, a minha renda caiu. Pessoas zombando a sua postura de fé, ou sua postura firme em honrar a sua família, honrar o seu casamento. Ansiedade sobre o futuro, ou sobre incertezas. O medo do que pode acontecer. A tendência natural do nosso coração é tentar sobreviver a qualquer custo, abrindo mão da fidelidade. Existe um instinto no nosso coração, que quando nós somos afligidos pelo medo, nós abandonamos a fé. Mas o reino de Deus nos chama para algo muito maior. Seja fiel. Seja fiel a Cristo nas tribulações. Honre a Cristo no sofrimento. Honre a Cristo na crise. Honre a Cristo quando ninguém vê sua dor, seu choro. Honre a Cristo. Seja fiel. O cristão não vence porque nós estamos evitando o sofrimento nessa vida. Pelo contrário, nós enfrentamos gigantes todos os dias. Mas porque ele permanece fiel, mesmo sofrendo. Não tome decisões baseadas no medo, meus irmãos. Permaneça fiel quando for difícil. Deus não chamou você para controlar o futuro. Chamou você para perseverar até o fim. Persevere, porque quem perseverou por nós, destrói o anticristo com um sopro. Se você chegou aqui hoje com o coração quebrado e não vendo perspectivas para o seu futuro, eu tenho uma baita notícia para te dizer. Jesus venceu a morte e ele voltará. Se o seu olho e seu coração está baseado apenas nas coisas dessa vida, você é a pessoa mais triste desse mundo. Mas se seu coração está firmado em Cristo, aquele que persevera por nós, o anticristo é apenas uma imagem que vai trazer tribulação, mas não medo. Que Deus assim te ajude a você perseverar. Em resposta ao medo, seja fiel. Louve comigo essa canção, adorando ao Deus que merece todo louvor, aquele que perseverou e venceu por nós.